Biologia, nono ano, gravando. Oi, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Estão tranquilos? Na semana passada, a gente fez uma recapitulação dos principais pontos dos capítulos 4 e 5. Então, eu listei para vocês os principais tópicos a respeito desses capítulos e eu fui explicando o que talvez pudessem ser algumas dúvidas que vocês tivessem a respeito desses capítulos. Hoje a gente vai ver alguns exercícios. Eu preparei para vocês num arquivinho de Word uma lista com 10 exercícios para vocês fazerem. E eu coloquei esses exercícios aqui para eu poder explicar para vocês o que vocês devem fazer, como vocês devem responder cada uma das questões, ok? Vamos lá, vamos ver então. Bom, é uma revisão a respeito dos capítulos 4 e 5, só que agora na forma de exercícios. Então, a primeira questão é: diferencie uma reação química que ocorre com a atuação de uma enzima de uma reação sem enzima. Inclusive, eu coloquei esse gráfico para que vocês possam observar e notar essa diferença. Quando você observa a curva que mostra o tempo da reação quando ela ocorre com a enzima é diferente daquela que mostra a reação ocorrendo sem a enzima. Essa curva maior mostra que com a enzima a taxa da reação consegue chegar na sua taxa máxima, ou seja, a reação ela está otimizada, né? Então vocês vão explicar como é que se diferenciam essas duas reações, tá bom? Lembra de explicar de acordo com as informações que vocês têm aí no gráfico, tá bom? Depois, indique 3 importantes características dos lipídios. Basta vocês pensarem como é que uma substância, como ela é classificada como um lipídio, quais são as características que são observadas nessa molécula para que ela seja classificada no grupo dos lipídios, ok? 3. Explique o que o aumento da temperatura causa para as proteínas. Nós falamos bastante a respeito disso, que a temperatura é um fator muito importante para a atividade, tanto para a atividade enzimática quanto para as proteínas também. Tanto que o aumento da temperatura é um ponto de cuidado ou um ponto de preocupação que as pessoas têm. Então, a manutenção da temperatura constante é importante para que as nossas proteínas se mantenham intactas. Então, vocês vão explicar o que vai acontecer com a estrutura dessas proteínas quando existe o aumento da temperatura. 4. De que forma as proteínas se diferenciam? Então, como é que a gente consegue saber que são, por exemplo, duas proteínas diferentes, né? Vou dar uma dica para vocês. São 3 itens que são observados para que a gente possa diferenciar essas proteínas, ok? 5. Como a temperatura e o pH interferem na atuação de uma enzima. Então, aqui na questão 3, vocês vão explicar o que a temperatura faz com a estrutura dessas proteínas. E aqui na questão 5, vocês vão explicar como é que a temperatura e o pH, como é que esses 2 itens podem influenciar na atuação dessas enzimas. O que acontece de diferente na atuação da enzima quando há alguma modificação na temperatura ou alguma modificação no pH. A gente também falou bastante a respeito disso. 6. Caracterize o colesterol LDL e HDL, parecido com o que vocês fizeram de pesquisa no caderno, tá? Pode ser resumido, não precisa falar muito. 7. Cite o problema causado ao organismo humano a falta das seguintes enzimas, né? Então causa um problema e esse problema ele tem um nome.
quando a pessoa tem deficiência da enzima lactase, qual é o nome dessa condição? Quando a pessoa tem deficiência da enzima tirosinase, qual é o nome dessa condição? Se vocês tiverem dúvida, gente, no vídeo da nossa aula anterior, onde eu expliquei os principais pontos, as principais características a respeito desses 2 capítulos, a gente falou um pouco a respeito disso e uma pesquisa bem rápida faz com que vocês encontrem o nome dessas condições. É bem simples, tá legal? 8. Caracterize as enzimas. Então, o que são as enzimas, né? Que tipo de molécula é essa? Vocês vão caracterizar. 9. Cite uma importante consequência da falta de proteínas no organismo. Então, se o organismo tem uma deficiência de proteína, o que pode acontecer com esse organismo, né? Basta que a gente pense um pouquinho a respeito da função ou das funções das proteínas. Quando a gente sabe as funções das proteínas, a gente consegue associar o que nos acarreta a falta delas. E por último, 10, quais são as unidades constituintes das proteínas? As proteínas são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes que são formadas por subunidades, por unidades menores. Que unidades são essas? Tá legal? São 10 questões que abrangem bastante do que a gente comentou. Se vocês preferirem, antes de vocês fazerem essas questões, dá uma outra assistida na videoaula de semana passada. E é claro, vocês sabem que durante todo o nosso horário de aula eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês lá no Google Class, tá bom? Então é isso. Estudem, façam as questões, estudem. Todas as orientações estão no nosso roteirozinho de aula que vocês vão poder ver, tá? E falem comigo. Podem mandar e-mail também se precisarem, tá bom? Beijo para vocês, até semana que vem.